Antes de começarmos, é altamente recomendável a discrição do espectador. Este conteúdo tem fins exclusivamente educativos e de entretenimento. O que você lerá a seguir é a transcrição exata do depoimento prestado sob juramento no Tribunal Federal, no 5º dia do julgamento de Shaun Diddy Combs, conforme relatado pelo Inner City Press. Pela primeira vez, Cassie Ventura descreveu com detalhes perturbadores o que teria testemunhado nos supostos túneis subterrâneos secretos de Diddy. Isso não dizia respeito à música, à fama, ou sequer ao relacionamento conturbado entre eles. Havia algo mais sombrio, algo muito mais profundo. Durante seu interrogatório, Cassie relatou a existência de salas ocultas, o uso de entorpecentes e mulheres mascaradas. Algumas partes do testemunho foram editadas para obedecer às diretrizes do YouTube, mas o cerne da declaração permanece inalterado. O que Cassie revelou naquele dia deixou a sala do tribunal em estado de choque, e pode ser a chave para desvendar um dos julgamentos de celebridade mais inquietantes dos últimos tempos. O que foi escondido sob o império de Diddy talvez, enfim, venha à tona. O 5º dia do julgamento começou com uma atmosfera carregada de expectativa. Os repórteres chegaram mais cedo do que o habitual, a galeria pública estava mais cheia do que nunca, e até mesmo os jurados pareciam mais atentos. Havia um peso no ar, e todos sabiam o motivo: Cassie Ventura voltaria ao banco das testemunhas. Diferente dos dias anteriores, marcados por depoimentos emocionais, porém tecnicamente previsíveis, este dia prometia algo diferente. Havia uma tensão iminente. Cassie entrou em silêncio, acompanhada de seguranças, e sentou-se diante da defesa. Seu semblante era cansado, mas sereno. O juiz reiterou que a ordem e o decoro seriam rigidamente mantidos. Então, as perguntas começaram. A defesa, aparentemente adotando uma nova tática, evitou perguntas banais sobre o relacionamento e conduziu Cassie a descrever a mansão de Diddy em Los Angeles, sua arquitetura, o design interno, os protocolos de segurança. A princípio, parecia um interrogatório técnico, quase arquitetônico, até que uma pergunta mudou completamente o rumo das coisas. Senhorita Ventura, a senhora já esteve sob a propriedade? Dentro do túnel, houve um breve silêncio, suspiros contidos. A promotoria objetou, alegando irrelevância e especulação, mas o juiz permitiu a resposta. Cassie respirou fundo. Sim, ela disse. Essa única palavra alterou o clima da sala. Por meses, circularam rumores sobre túneis secretos, teorias em fóruns como o Reddit, alegações anônimas, até piadas na mídia. Mas nunca havia havido confirmação. Até agora, o advogado da defesa se inclinou, atento. E o que exatamente a senhora viu lá embaixo? Cassie começou devagar. Eu não queria ir. Ele mandou que eu o seguisse. Disse que tinha algo para me mostrar. Ele estava sob efeito de drogas. Eu estava confusa, mas obedeci. Ela explicou que a entrada não ficava dentro da mansão, mas sim do lado de fora, camuflada por vegetação perto da área da piscina. Parecia apenas uma parte da paisagem, uma inclinação natural, mas sob as folhas havia uma escotilha. O que viu a seguir, segundo ela, a assombraria para sempre: escadas de concreto, portas de aço. Quanto mais desciam, mais fria ficava a temperatura. E ao entrar de fato no espaço, ela soube de imediato que não se tratava de um quarto de pânico ou segurança. Era algo muito diferente. Cassie hesitou antes de continuar. Mas todos na sala já sabiam que estavam prestes a ouvir algo que jamais esqueceriam. Sua voz não tremia enquanto relatava. E isso tornava tudo ainda mais desconcertante. Havia uma clareza quase clínica em sua fala, como se tivesse ensaiado esse momento inúmeras vezes em sua mente. A entrada levava a um corredor longo, com paredes nuas e luzes fluorescentes. Um zumbido constante, metálico, enchia o ambiente. Não parecia uma casa, parecia uma instituição. Ela descreveu o caminho como desorientador: corredores tortuosos, sem janelas, sem sinal de celular. Diddy caminhava à frente, murmurando palavras desconexas, falando sozinho sobre provar um ponto. Ela pensou em voltar, mas não teve coragem.
O olhar dele dizia: não discuta. Passaram por uma porta trancada, que foi aberta com um código numérico. Do outro lado, havia uma sala espaçosa, quase como uma câmara. Luzes vermelhas, câmeras nos cantos, móveis de couro. O ar tinha um cheiro peculiar, produtos de limpeza, suor, e algo mais indefinível. Segundo Cassie, aquele local não era para relaxamento nem entretenimento. Parecia uma instalação criada para outra finalidade. Algo clínico, mas ao mesmo tempo perverso. Era possível sentir que coisas ruins haviam acontecido ali. Ela deu detalhes que congelaram a sala: prateleiras cheias de objetos, máscaras, cordas, óleos, trajes de látex. Um armário com roupas aparentemente novas. Espelhos no teto e no chão. Isolamento acústico nas paredes. Nada daquilo parecia fantasia. Parecia controle. Como se tudo ali tivesse sido feito para exercer poder sobre alguém. A defesa insistiu: a senhora viu mais alguém naquele lugar? Cassie hesitou antes de responder. Sim, ela descreveu duas mulheres usando perucas e máscaras. Uma estava deitada, imóvel, num sofá. A outra, sentada perto de um tripé com uma câmera acoplada. Nenhuma delas falou ou se moveu muito. Didi as chamou de performers. Cassie disse que não foi apresentada a elas. Ao ser questionada sobre quanto tempo permaneceu lá, respondeu: pouco. Inventei uma desculpa. Disse que estava me sentindo mal. De volta ao andar superior, ela trancou-se no quarto. Horas depois, Didi a confrontou. Você não viu nada. Não fala nada. Aquele lugar é meu, não seu. Foi a única vez que ela desceu àquele local. Mas jamais conseguiu apagar a lembrança. Quando pediram que descrevesse mais sobre a estrutura, Cassie revelou algo ainda mais sombrio: não era apenas uma sala. Vi pelo menos mais 3. Uma delas completamente escura, sem nenhuma luz. No centro, um banco solitário. Correntes nas paredes. A segunda sala, segundo Cassie, continha um espelho de corpo inteiro e um painel digital instalado ao lado da cama. Eu não sabia para que servia, ela disse com expressão contida. Já a terceira sala era ainda mais enigmática. Não havia nada além de uma cadeira solitária e uma caixa repleta de fios. Foi neste momento que ela disse ter pedido para ir embora. Segundo Cassie, Didi não discutiu. Ele apenas riu. Disse que ela não estava pronta, e que aquilo era real demais para ela. Mas o que realmente a perturbou foram as palavras que ele sussurrou antes de abrir a última porta: é aqui que eu trago aquelas que eu possuo. Cassie relatou ter escutado sons abafados vindo por trás de uma das portas. No início, pensou que fosse música tocando em algum alto-falante, mas logo percebeu que eram vozes distorcidas, indecifráveis. Ela não conseguiu identificar quem estava lá dentro. Na verdade, eu nem queria saber, declarou. Saiu daquela noite tremendo. Suas roupas continuaram com o cheiro do lugar por horas. No tribunal, Cassie admitiu nunca ter contado a ninguém, nem amigos, nem familiares. Porque eu não queria desaparecer. Era assim que se sentia. Como se eu dissesse algo, eu sumiria. Como aquelas garotas na sala. Questionada sobre o porquê de ter decidido falar agora, ela respondeu: porque agora não se trata só de mim. Porque ele ainda está fazendo isso. E se outra pessoa acabar lá embaixo e nunca mais voltar? Sua voz foi se apagando enquanto dizia. O juiz então solicitou um breve recesso. Mas ninguém no tribunal se mexeu. Ninguém sequer respirava fundo. O que havia acabado de ser dito era mais do que um testemunho. Era um alerta. O julgamento continua, e revela ainda mais horrores. Quando a sessão foi retomada, o foco mudou do que havia no subsolo da mansão para os acontecimentos acima dela, igualmente perturbadores. A defesa tentou apresentar os encontros de Cassie com Didi como consensuais, introduzindo o termo já notório, freak-offs. Era uma expressão que aparecia em mensagens trocadas entre eles, muitas vezes de forma sugestiva ou codificada. Mas agora, o tribunal ouviria o verdadeiro significado. Pode explicar o que era um freak-off? Perguntou a defesa. Cassie assentiu levemente. Era uma noite planejada.
Sempre envolvia sexo, às vezes com várias pessoas. Às vezes era filmado. Ele atribuía papéis, dava instruções. Às vezes o uso de drogas era obrigatório. O júri foi apresentado a mensagens de texto datadas de anos atrás. Em uma, Didi escreveu: "O jogo começa às 22 horas. Nada de quebrar o personagem até às 8 horas. Em outra, traga velas. Pegue os figurinos. Quero você de peruca." Cassie deixou claro, não eram eventos isolados. Aconteciam pelo menos 2 vezes por mês. Alguns eram espontâneos. Outros eram agendados como reuniões de negócios, com hora marcada e convidados trazidos por assistentes. Ela admitiu que, às vezes, concordava. Mas concordar sob efeito de drogas não é consentimento. Eu estava frequentemente alterada. Às vezes nem lembrava o que tinha feito. A promotoria esclareceu que esses encontros, chamados por Didi de sessões, aconteciam em hotéis de luxo e em propriedades privadas dele. Algum aconteceu nos túneis? Cassie respirou fundo. Sim, ela relatou um evento em que foi obrigada a vestir um traje de látex e permanecer em silêncio durante toda a noite. Me disseram que seria punida se saísse do personagem. Os convidados daquela noite eram desconhecidos. Ele nunca dava nomes, só dizia para eu confiar nele. Uma das mensagens exibidas no tribunal trazia uma frase arrepiante de Didi: "Dessa vez eu quero controle." Sem palavra de segurança, Cassie disse que, muitas vezes, sentia que nem controlava mais o próprio corpo. Depois, eu me sentia vazia. Não sabia mais quem eu era. Ela passou a deletar fotos e vídeos, não por vergonha, mas por medo. Medo de que, se eu falasse, algo pior acontecesse. Drogas, vício e isolamento. Quando questionada sobre as substâncias utilizadas, Cassie foi direta: opiáceos, MDMA, benzodiazepínicos, maconha, mas, principalmente, pílulas que eu não pedia. Às vezes nem sabia o que tinha tomado até apagar. Ela declarou que as drogas eram entregues por Didi ou sua equipe. Ele dizia que era para me acalmar, mas me deixava lenta, obediente. Certa vez, acordou no chão da casa de Didi em Miami, coberta de suor, com uma luz de câmera ainda acesa. Não sei como fui parar lá. Não sei quem estava na sala. Ela começou a suspeitar de que estava sendo filmada. Ele me dizia: "Agora você é minha para sempre." No início achei que fossem só palavras. Depois percebi que ele estava documentando tudo para ter controle. A defesa questionou se ela havia visto algum desses vídeos. Só uma vez. Um clipe rápido no laptop dele. Eu e 2 homens. Não lembro disso acontecendo. Ela implorou para que ele apagasse. Ele disse: "Eu guardo tudo como chantagem." O controle não se limitava aos quartos. Se eu saía de casa sem avisar, ele ligava 50 vezes. Se eu não atendia, ele ameaçava acabar com tudo. Ela acreditava que ele havia ordenado que ninguém mais lhe vendesse drogas diretamente, acusando-a de roubo. Era como se ele estivesse cortando meu acesso ao mundo. Eu era totalmente dependente dele. Cassie tentou procurar ajuda em uma clínica de luxo disfarçada de spa, mas ele descobriu. Ele apareceu lá, disse a eles que eu era só dramática. Saí no dia seguinte. Em lágrimas, Cassie admitiu que tentou diversas vezes largar os remédios, mas não conseguia. Não com ele ainda na minha vida. Ao ser perguntada se havia outras mulheres envolvidas, Cassie balançou a cabeça. Não, eu não era a única. Nem de longe. Ela testemunhou a presença de outras mulheres nos freak-offs, acompanhantes, desconhecidas, até celebridades. Chegavam de carro particular, às vezes mascaradas, às vezes chorando. Eu não perguntava, tinha medo demais. Ela identificou Tiffany Red, ex-amiga, como uma das poucas pessoas que viram o que acontecia por trás das portas. Ela foi à minha festa de 29 anos. Viu coisas. Me disse que não era normal. Eu não ouvi. O tribunal mencionou uma carta aberta escrita por Tiffany anos depois, publicada na Rolling Stone, denunciando o comportamento de Didi. Ela tentou falar. Foi silenciada. Cassie afirmou que os assistentes sabiam o que acontecia.
Eles ajudavam a coordenar, sabiam quando as mulheres chegavam, limpavam tudo depois. Talvez não soubessem tudo, mas não eram cegos. Por fim, a promotoria chegou à parte mais difícil, a violência física. O Sr. Combs já a agrediu fisicamente? Cassie assentiu, os olhos baixos. Sim, muitas vezes. Ela descreveu os primeiros sinais, apertões nos pulsos, empurrões durante discussões. Sempre seguidos de pedidos de desculpas, e promessas vazias. O tribunal foi apresentado a fotos de ferimentos. Um corte profundo acima da sobrancelha. A dor, dessa vez, não era metafórica. Era sangue, era carne, era silêncio rompido. Cassie confirmou que o corte acima da sobrancelha veio de uma noite em que chegou em casa tarde, após jantar sozinha. Ele achou que eu estava traindo. Mas não estava, afirmou. Segundo ela, Didi estava embriagado, paranoico e agressivo. Era para eu estar arrumando as malas para uma viagem, mas eu estava exausta. Acabei adormecendo no sofá. Acordei com ele gritando. Depois disso, só me lembro da dor. Ela também relatou um episódio em que foi chutada nas costas depois que ele leu uma mensagem de texto enviada por outro homem. O promotor perguntou: "Você lembra quem era?" "Kid Cudi", respondeu ela. Ele achava que estávamos tendo um caso. Cassie explicou que havia tido um breve envolvimento com Kid Cudi durante uma pausa no relacionamento com Didi, mas que ele nunca superou isso. Ele trazia isso à tona o tempo todo, usava como justificativa para tudo. Mesmo quando ela tentava se afastar, ele encontrava formas de puni-la. Mandava recados por pessoas que eu confiava. Fazia questão de me fazer sentir vigiada. De me lembrar, o tempo todo, quem estava no controle. Ao ser questionada por que nunca procurou a polícia, ela foi direta, porque eu achava que ninguém acreditaria em mim. Ele tinha poder. Eu, não. Foi então que ela revelou algo que fez o tribunal mergulhar num silêncio pesado. Depois de uma das piores noites, ele me jogou de um barco no Caribe. Disse que eu era um peso morto. Eu nadei até a costa. E mesmo assim voltei para ele. Um dos jurados se mostrou visivelmente abalado. O juiz ordenou uma pausa rápida, mas o impacto já havia sido sentido. Cassie deixara claro que os abusos não eram simbólicos nem escondidos nas sombras, eram reais, violentos, físicos. Quando a audiência foi retomada, o promotor guiou Cassie com cautela até o episódio mais notório, o incidente no Hotel Intercontinental. Aquilo não era boato, não era fofoca de internet. Era a noite que mudou tudo. Essa foi a véspera da estreia do seu filme, certo? Sim, respondeu. Esperei anos por aquela estreia. Eu estava orgulhosa do filme. Queria comemorar, mas Didi tinha outros planos. Ela relatou que ele a pressionou para participar de mais um Freak Off. Ele disse que seria rápido, que nos ajudaria a nos reconectar. No começo, Cassie recusou. Estava cansada, emocionalmente esgotada. Mas ele insistiu, disse que era tradição, que toda grande ocasião nossa precisava de uma noite dessas. Ela cedeu. Eu queria paz. Não queria brigar na véspera do meu tapete vermelho. Foi levada até o Intercontinental achando que seria só os dois. Mas ao chegar, havia outras pessoas no quarto. 2 mulheres, um dançarino, velas, câmeras. Na hora eu entendi o que era. Ele lhe deu um comprimido, dizendo que a ajudaria a relaxar. Eu já estava exausta. Tomei. Ela se lembrou de flashes, o dançarino usando uma máscara, Didi filmando com o celular, ela mesma no espelho dizendo coisas que não lembrava depois. E então, o apagão. Acordei horas depois, sozinha, suando. Ela checou o celular. Tinha uma mensagem dele: "Você foi incrível. Estou orgulhoso." Eu não sabia do que ele estava falando. Ela não perguntou. Levantou, se limpou e caminhou pelo tapete vermelho horas depois com um sorriso no rosto. Ninguém soube. Ninguém viu os hematomas sob o vestido. O promotor então apresentou mensagens trocadas naquela manhã. Didi perguntava se ela ainda estava brilhando e se queria repetir depois da festa.
Cassie nunca respondeu. Aquela noite quebrou algo dentro de mim. Pela primeira vez, ela começou a imaginar uma vida longe dele. Não foi só uma noite. Foi a gota d'água de uma década de controle. No dia seguinte, ela embarcou sozinha para Nova York. Didi não a seguiu. Pela primeira vez em anos, eu senti que podia respirar. O trecho final do depoimento de Cassie, no 5º dia de audiência, foi mais calmo, controlado. Não teve o choque do túnel ou da violência explícita, mas era ainda mais doloroso, porque mostrava o que acontece depois que as câmeras se apagam. Ela contou como tentou se curar. No início, fingi que nada aconteceu. Dizia às pessoas que só tínhamos nos afastado. Mas por dentro, ela estava destruída. Começou terapia. E então, memórias voltaram. Noites que tinha reprimido. Pessoas que conheceu. Quartos em que entrou. Foi aí que veio o processo civil. Foi apresentado rapidamente. E resolvido ainda mais depressa. Mas para ela, não era sobre dinheiro. Era sobre registro. Era uma maneira de dizer: eu não sou louca. Aconteceu. Esse processo abriu as comportas. Nas semanas seguintes, outras mulheres vieram à tona. Histórias anônimas. Novas denúncias. E depois, a batida do FBI. Agentes invadiram as propriedades de Didi em busca de provas de tráfico e coerção. O que encontraram permanece sob sigilo, mas rumores falaram de estruturas subterrâneas, arquivos, até dispositivos de gravação. Jornalistas a procuraram para entrevistas. Ela recusou. Eu não queria virar símbolo. Só queria ser livre. E ali estava ela, em um tribunal federal, relatando tudo, em detalhes, sob juramento. Quando perguntaram o que ela esperava de tudo aquilo, Cassie respondeu sem hesitar: responsabilização. Não só por mim, mas por todas as pessoas que passaram por aquela casa, por todos que desapareceram naqueles túneis e nunca mais falaram. E com isso, seu testemunho chegou ao fim. O tribunal ficou imóvel enquanto o juiz dispensava o júri. As câmeras não estavam presentes, mas o mundo lá fora já sabia. Algo monumental havia acabado de acontecer. Cassie Ventura não apenas testemunhou. Ela escancarou um mundo escondido, protegido por fama, dinheiro e silêncio. E, aconteça o que acontecer a seguir, a verdade agora